Bom dia, hoje dia 15 de janeiro, já estamos na metade do mês de 2024. Eu venho falar para vocês sobre o versículo que começou a falar comigo muito na minha mente. É onde começa a minha história como terapeuta, entre aspas. Ali foi um momento, uma experiência que eu já comecei vivendo. E em Romanos 12, 2, fala assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis as coisas boas, perfeitas e agradável de Deus. Vamos lá. Tudo que Deus fez, Ele fez para nós. Deus criou o céu, a terra, o mar, para que nós, filhos, nós, homens, pudéssemos desfrutar. Tudo é de Deus e tudo é nosso. Mas por que não conseguimos alcançar essas coisas? Por que não conseguimos alcançar a prosperidade e a paz que a gente tanto almejamos? Eu te faço uma pergunta. Como está a sua mente? Como está o seu coração, os seus sentimentos? Porque antes de falar de transformação, ele fala para a gente não se conformar. Ele fala, não se conformeis com este mundo. O versículo fala, não se conformeis com este mundo. Quando eu comecei aquele versículo falar por diversas vezes comigo, antes mesmo de eu passar pela depressão, antes mesmo de eu começar estudando para ser terapeuta. E esse versículo falava por diversas vezes. Era algo que me perseguia. Às vezes era um vídeo que eu estava vendo na internet, às vezes era uma palavra na igreja, às vezes eu ia visitar uma igreja lá, estava de novo a palavra. E por muito tempo esse versículo me perseguiu. E eu comecei tentando buscar fundamento. E às vezes eu falava com Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que esse versículo me persegue? Por que esse versículo me persegue? E, na época, como líder de mulheres, eu comecei enfatizando muito esse versículo. Eu comecei trabalhando ele de uma forma em que pudesse trabalhar todas as áreas da vida. Eu já começava falando de transformação de mente, sem nem entender de fato, de forma científica, né, o que eu estava falando. Eu falava com base espiritual, eu falava com base dentro da Bíblia. E já falava sobre transformar a mente. Então, o que acontece? É isso que nós precisamos. Transformar a nossa mente. Transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Para que a gente possamos viver as coisas que desejamos e as coisas que foram preparadas para nós vivermos. E o que eu trago para vocês, através, não se conforme com a sua vida, não se conforme. Assim como eu não me conformei, não se conforme. Não aceite. E lute para transformar seu pensamento, lute para transformar a sua mente, lute para transformar o que precisa ser transformado na sua vida. Mas não se conforme com a vida que você está levando, com os pensamentos, com os sentimentos que você tem, com a sua forma de agir. Não se conforme. Essa é a parte principal, não é o fato de você não se conformar com este mundo. Não é só isso, é sobre você. É não se conformar com o seu mundo interior. É não se conformar com o seu mundo emocional. É não se conformar com o seu mundo espiritual. É não se conformar com o seu mundo financeiro. É não se conformar com o que você está vivendo, porque não foi isso que nós fomos criados para viver. Não foi dessa forma. Eu digo para vocês uma coisa.
com toda certeza e convicção que nós nascemos, nós fomos criados com propósito de ajudar pessoas. E a gente precisa começar por nós. Digo para vocês que nós não nascemos para vivermos essa vida triste, amargurada, angustiada, sem direção, sem propósito. Porque há uns anos atrás eu era essa pessoa, angustiada, uma pessoa sem direção, sem propósito de vida, sem nem vontade de viver. Então a questão é não se conformar e transformar a sua mente. Hoje você tem aqui um suporte, hoje você tem aqui alguém que está com vocês todos os dias, de segunda a sexta, para poder mostrar para vocês que eu não devo me conformar com a vida que eu estou vivendo. Que eu vou transformar a minha mente, eu vou transformar os meus pensamentos, eu vou transformar os meus sentimentos e eu vou transformar a minha vida. E é sobre isso que eu quero que vocês se entreguem, se dediquem a vocês mesmos. Eu vejo que no grupo tem 50 pessoas. São 50 pessoas dentro desse grupo. Das 50 pessoas, pouquíssimas pessoas, elas têm se empenhado em dedicar a vida delas a elas mesmas. E é por isso que as coisas estão como estão. Eu digo, repito e sempre vou falar. É um bordão. Não espere que ninguém faça por você, porque ninguém fará. É você que tem que fazer por você mesmo. Se eu esperasse que alguém fizesse algo por mim, talvez eu estaria em depressão até o dia de hoje. Porque meu pastor não via, a líder comigo não via, o meu marido não via, a minha mãe não via, ninguém via. Pelo contrário, via. Mas era para criticar, era para julgar, era para dizer que era bobagem, era para dizer que era frescura, era para dizer você reage. Era para isso. Mas nunca para me abraçar e me colher. Ou para me dizer, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo. Eu dizer, não vou. Não vou porque eu sei que lá já vão me taxar de depressiva, dizer que é doença e vai me querer virar remédio. Eu sou contra isso. Eu já era antes mesmo de eu me tornar terapeuta. Então, foi onde a minha vida criou esse rumo, criou essa direção. Foi onde eu acredito, que era o que eu falava com Deus todos os dias. Se eu estou aqui, é porque eu só tenho um propósito, porque eu não aceito viver isso. E é sobre isso que vocês também precisam fazer. É sobre isso. É dizer para você todo dia, eu não aceito e eu não permito continuar nessa situação. E mude o seu pensamento. Mude mesmo. Começa mudando os seus pensamentos. Comece trazendo o pensamento positivo para um sentimento positivo e uma energia positiva, para isso começar mudando a sua vida. E é sobre isso, é sobre você. Dê prioridade a você, se empenhe por você, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E não espere o milagre, porque não acontece. Do dia para a noite, nada vai acontecer, porque eu também muitas vezes esperei um milagre. Então não espere um milagre. Não espere que do dia para a noite você vai ficar bem, porque não vai. Um dia você vai estar mal, outro dia você vai estar melhor. Um dia você vai estar mal, outro dia você vai estar melhor. Mas até você encontrar a sua cura e a sua liberdade, a sua libertação interior, você vai precisar muito trabalhar a sua mente, trabalhar os seus sentimentos, aprender a se relacionar com você mesmo e a aprender a curar as feridas que estão aí dentro. Que eu ensino aqui dentro do grupo como vocês fazem isso. Eu coloquei na semana passada que aqueles que quisessem, que entraram recentemente no grupo, quisessem fazer a terapia do pai completo, que foram quase 2 semanas, não teve uma pessoa que me chamou no privado.
Então, eu estou aqui para ajudar vocês, mas vocês precisam querer se ajudar. Então, não se conforme com o que você está vivendo. Transforma a sua mente. Transforme os seus sentimentos para que você consiga transformar a sua vida. E é sobre isso.